Começa a ficar melhor na hora que a gente chega em situações de funções cujo resultado, quando a gente faz alguma conta, o resultado começa a ficar parecido com um número infinito. Então, por exemplo, a função f de x igual a 1 sobre x2. Essa função aqui, lá nos capítulos sobre funções, né, a gente já viu que o domínio dessa função é todo o eixo dos x, exceto x igual a zero. Não, a gente não pode fazer a conta de 1 sobre x2 com x sendo igual a zero. Então, já sabemos que é proibido avaliar a função num certo ponto, mas aí vem a pergunta: o que acontece quando a gente está aproximando aquele ponto, sem chegar nele? A gente não pode chegar naquele ponto e fazer a conta, mas a gente pode ir chegando perto daquele ponto. Ok, eu não posso chegar em x igual a zero, mas eu posso chegar em x igual a 0,0000001. Aí eu posso aproximar mais ainda? Posso. Eu faço 0,000000001. Vou enchendo de zero, colocando um umzinho lá na rabeira de uma sequência de zeros, e a gente está aproximando cada vez mais, então, do x igual a zero, que é o valor proibido. E a gente está colocando na função valores que não são proibidos. Isso é o macete aqui da ideia de limite. Então, o limite não quer saber quanto a função é naquele ponto. Ele quer saber o que está acontecendo com a função quando a gente está chegando perto daquele ponto. E como seria mais ou menos de se esperar? Vamos olhar aqui o gráfico da tal função f de x igual a 1 sobre x2, quando x se aproxima de zero. A ideia, então, aqui a gente está vendo nesse gráfico aqui da função mostrada ao redor de zero, né? Na hora que a gente se aproxima de zero, o x se aproxima de zero, né? 1 sobre x2. O x2 é o número positivo, é o número não nulo, mas que vai ficando cada vez menorzinho. Quando eu divido 1 sobre isso, o resultado, à medida que o x se aproxima de zero, o resultado vai ficar cada vez maior. Aproxima mais ainda de zero, ele fica mais ainda maior. O que a gente vai argumentar aqui para chegar a essa conclusão aqui? Então, aqui vocês vão notar que vai aparecer aqui como resultado dessa conta de limite um número que é um número estranho, é um número que a gente, para falar dele, é um número que às vezes escapa entre os nossos dedos, né? É um número chamado de infinito. O resultado, então, dessa conta, se eu faço a conta para qualquer x que não é zero, que é um valor qualquer, dá um certo número. Mas aqui eu estou perguntando, o que acontece se eu for aproximando cada vez mais e mais e mais de zero o valor de x? Para onde está indo o resultado dessa conta? Aí, quando eu respondo aqui que está indo para infinito, na verdade, o que eu estou querendo dizer com isso é que não tem nenhum valor que eu falo, esse aqui é um valor grande para burro. Será que essa função ultrapassa esse valor? Se esse valor grande para burro for um valor finito, basta eu escolher um número x suficientemente pequeno que eu consigo fazer 1 sobre x2 ficar maior do que esse número grande para burro. Aí eu arrumo um maior ainda. E para qualquer número maior ainda que eu arrumar, tem jeito de eu achar um x que faz o 1 sobre x2 ficar maior do que esse número enorme que eu arrumei. Isso significa ir para infinito. Ir para infinito, então, aqui nesse contexto, significa apenas que não tem jeito da gente falar que tem um limite, que tem um teto superior para quanto que essa conta do 1 sobre x2 atinge. Qualquer teto que a gente tentasse falar, ele seria ultrapassado. Nesse sentido, a gente diz que o limite com x tendendo a zero de 1 sobre x2 é igual a infinito. Notem que, pelo gráfico, dá para ver isso, e isso é intuitivo a gente perceber, né? Dado que 1 sobre x2, seja x positivo ou negativo, por exemplo, x igual a 0,1. Quando eu
faço 1 sobre x2, eu tenho 1 sobre 0,1 ao quadrado, que dá 1 sobre 0,01. Então, 1 sobre 0,01 dá 100. Já 1 sobre menos 0,1 ao quadrado, então menos 0,1 ao quadrado, também dá 0,01. 1 sobre isso também dá 100. Então, o resultado da conta é sempre positivo e o resultado da conta está indo para infinito. Quando eu aproximo o valor de x igual a zero, tanto pela esquerda quanto pela direita. Daí, aqui, esse nosso resultado que diz que x tendendo a zero mais, limite com x tendendo a zero mais de 1 sobre x2, isso é igual ao limite com x tendendo a zero menos do 1 sobre x2, ou seja, o limite com x tendendo a zero pela direita é igual ao limite com x tendendo a zero pela esquerda. Ambos são iguais entre si, portanto, eu consigo falar de um limite com x tendendo a zero de 1 sobre 2, quando tender à esquerda e tender à direita dá a mesma coisa, aí a gente pode juntar os dois, essas definições do limite à esquerda e limite à direita, ambos vão ser o limite com x tendendo a zero de 1 sobre x2. E ambos dão infinito. É isso que a gente está observando aqui, com o apoio desse gráfico, né? E com o apoio da gente saber como é que funciona essa coisa de dividir 1 sobre um número que vai ficando cada vez menor, né? Um resultado razoavelmente diferente desse aparece aqui, vai aparecer para essa outra situação. F de x igual a 1 sobre x. 1 sobre x, quando x vai tendendo a zero, ficando bem pequenininho, só que positivo, vai ficar muito parecido com o que acontecia com 1 sobre x2. Pelo menos qualitativamente, o desenho ali do gráfico vai lembrar o que acontecia na outra situação. Mas, quando x é negativo, claro que o resultado passa a dar um f negativo. Então, o gráfico da 1 sobre x vai ter essa outra aparência aqui. A aparência de uma função que ali do lado do x positivo, a função é positiva, do lado do x negativo, a função é toda negativa. E os limites, né, o limite com x tendendo a zero, ou seja, aproximando aqui de zero. Só que pela direita, aqui esse gráfico está indo para mais infinito, e quando eu faço a aproximação pela esquerda, com x sendo negativo ele se aproxima de zero, aí o 1 sobre x vai aproximar de menos infinito. Essa função aqui vai ter um comportamento, o seu limite vai ser bastante diferente no que diz respeito ao resultado, né? Então, o limite com x tendendo a zero mais é diferente do limite com x tendendo a zero menos, e nesse caso a gente não pode falar do limite com x tendendo a zero. Aí a gente precisa, se a gente quiser falar disso, temos de especificar. É pela direita ou pela esquerda? Dá resultados diferentes quando a gente faz as duas contas, né? Aqui a gente viu esses dois exemplos, né, do x se aproximando de um certo número qualquer e o limite indo para infinito, seja para mais infinito, seja para menos infinito. Tem aqui essa situação que os dois lados eram infinito, tem essa situação que um lado dá um mais infinito, dá menos infinito. A outra situação agora que também é relevante, né, são os limites no infinito. O que acontece na hora que o x vai crescendo, 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 ficando cada vez maior? Será que a função se comporta como à medida que o x começa a ficar cada vez maior? Claro, vai ter algumas funções que podem se comportar das maneiras mais imprevisíveis possível. Podem continuar variando loucamente, etc. Aqui a gente vai falar de funções que têm algum tipo de padrão. Nem toda função tem algum tipo de padrão, mas muitas têm. E aqui a gente vai dar exemplos do que pode acontecer
na hora que o x cresce de maneira ilimitada. Então, primeiro exemplo do que pode acontecer. Então, o x tendendo a infinito, limite com o x tendendo a infinito, é isso que está realçado aqui, né? X setinha infinito, significa, eu quero saber o que acontece com uma aproximação que está sendo produzida à medida que o x se aproxima de valores arbitrariamente grandes. Então, aproximar aí num sentido, o x, na verdade, está ficando maior e maior e maior, né? A pergunta é, o f de x está se aproximando de algum valor? Então, tem exemplos em que, se o x cresce arbitrariamente, a f também cresce arbitrariamente. Um exemplo disso é f de x igual a x2. Essa função, se o x fica cada vez maior, a função fica cada vez maior. A gente consegue demonstrar muito facilmente, isso é intuitivo, é fácil da gente concordar sobre isso, né? Se o x vira, por exemplo, 1000, f de x é 1 milhão. Se x é 1 milhão, f de x vai ser 1 vezes 10 a 12. E por aí vai, né? Então, o x crescendo, f cresce muito também. Daí a gente traduzir isso como limite com x tendendo a infinito da f de x igual a infinito. A função cresce de maneira ilimitada. Claro, a função pode ir para menos infinito também. Um exemplo disso é f de x igual a menos x2, se o x cresce. Aqui a f de x diminui, naquele sentido, vai ficando cada vez mais negativa, né, e de maneira ilimitada também. Isso aí é bem claro, né? O x, é claro, pode tender a menos infinito. O que significa o x tender a menos infinito? Significa, eu estou andando para o lado esquerdo ali do gráfico da função. Estou andando no sentido oposto ao eixo do x, né? E quando o x vai ficando cada vez mais negativo, andando mais para a esquerda do gráfico, nessa situação que eu estou realçando aqui, a função está indo para infinito. Um exemplo disso é, de novo, aquela função f de x igual a x2. Claro, né? Se x igual a menos 10, f de x vai ser mais 100. Se x igual a menos 1000, f de x vai ser mais 1 milhão. Então, quando o x vai crescendo, f vai crescendo negativamente, vai ficando mais negativo, né? A f de x cresce positivamente, aproxima de mais infinito, no sentido de que cresce arbitrariamente, né? Aí, é claro, x pode ir para menos infinito, o x pode ir para menos infinito, f de x também. Então, é só trocar o sinal da x2, o menos x2 vai operar dessa maneira, né? Então, só trazendo essa noção aqui para aqueles gráficos, né, que é algo que a gente veio operando aí. A gente insistiu muito até aqui em falar de gráficos de funções. Está aqui o gráfico da função f de x igual a x2. Esse gráfico aqui, a gente acabou de discutir que essa função, limite com x tendendo a infinito, vai ser infinito. E o limite com x tendendo a menos infinito vai ser mais infinito também. Então, essa informação do limite, basicamente, traz para a gente, né, ele carrega para a gente a informação que isso é interessante a gente acrescentar naquela ideia do gráfico. Né? O que acontece com a função na hora que a gente está saindo aqui da região mostrada aqui no gráfico da função? Então, um gráfico mostra uma certa região aí da função. Ele não consegue mostrar todo o plano cartesiano. Mas se a gente sabe que os limites com x tendendo a menos infinito e x tendendo a mais infinito são infinitos, a gente tem a boa noção aqui, a gente consegue capturar mentalmente o que é o comportamento da função. Então, para o lado de cá, a função faz isso. Para o lado de lá, a função faz essa outra coisa aqui. Ela vai crescendo arbitrariamente. É claro, né, quem já tinha mentalmente na cabeça ali a noção de que é uma parábola,
esse comportamento aqui, o fato dessa função aqui, crescer para os dois lados dessa maneira, não vai ser surpreendente. Certamente isso já fazia parte daquilo que vocês conseguiam pensar, só de saber que o gráfico dessa função é uma parábola. Mas quando a gente fala de outras funções que não fazem parte ali do nosso repertório de objetos que a gente está acostumado, né, a gente saber que o limite da certa função com x tendendo a infinito é infinito, permite a gente inferir esse comportamento aqui, né, a partir da informação do limite. Permite a gente ter uma noção do que é a continuidade do gráfico da função para fora ali da área abrangida pelo gráfico. Um outro tipo de comportamento que pode acontecer é isso aqui. A gente pode ter funções que, na hora que o x está crescendo arbitrariamente aqui para ficando grande, 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 ou pequeno, 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 a função, ao invés de ir para infinito, uma coisa que pode acontecer é ela ir para ter um valor máximo, um valor mínimo. Uma função em que isso acontece está aqui representada. Essa função f de x igual a x sobre raiz quadrada de x2 mais 1. Essa função, se não me engano, é a que está representada aqui. É a que está representada aqui. A lógica dessa função é que o limite que essa função assume permite a gente olhar para o gráfico. Se a gente tiver só um gráfico aqui, sem ter essa noção de como é que a função se comporta para fora do gráfico, a gente poderia facilmente imaginar, né, que a gente tem uma função que saiu para fora, aqui para a direita, aqui, de onde o gráfico está mostrando, pode acontecer qualquer coisa com a função. Ela pode subir, descer, dar cambalhota, etc. Mas a partir do momento que a gente faz essa análise com limites, a gente já consegue capturar mentalmente, de maneira muito mais abrangente, né, o que é o comportamento da função. Aqui vocês vão notar, né, que a função está os valores que a função aproxima são valores constantes, né? Então a função está se aproximando aqui de uma reta horizontal, quando a gente caminha ali para a direita. E se a gente caminhasse no lado oposto, lá para a esquerda, iria se aproximando de outro valor fixo também, ou seja, a função também está se aproximando de uma outra reta horizontal. A gente chama isso de comportamento assintótico do gráfico. Assintótico naquele sentido de que essas retas estão aí representadas, né? Essas duas retas horizontais, são as chamadas assíntotas da função. São retas que a função aproxima delas sem tocar, sem encostar nas retas. A função vai cada vez mais se aproximando delas. Esse tipo de conceito permite a gente operar mentalmente com esses gráficos de uma maneira bem mais ágil, né? A função deixa de ser aquela coisa imprevisível, o gráfico deixa de ser uma coisa que dá uma informação limitada a respeito da função, a gente passa a ter uma informação bem mais completa se a gente entende que o gráfico está mostrando ali uma parte importante do comportamento da função, mas que fora disso que está sendo mostrado, né, a função tem um comportamento que é bem previsível, que está, inclusive, sugerido ali pelo que está acontecendo nas beiradas do gráfico, né? Do lado tanto direito quanto do lado esquerdo aqui do gráfico da função, o gráfico com o que a gente traçou aqui já sugere, né, que a função está se aproximando dessa reta. E quando a gente faz a conta do limite, a gente tem uma conta que confirma isso. Então, isso é a ideia, né, faz uma diferença na nossa capacidade de manejar o conceito da função.